Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o transplante deste cambuí aqui, uma planta feita por semente. Plantei a sementinha dessa planta aqui, galera. Tem mais ou menos aí em torno de 5 anos que foi semeada essa planta aqui. E hoje ela está neste vaso de bonsai, né, que foi um vaso aí de treinamento. E hoje nós vamos colocá-la em um vaso menor ainda. E vou falar a respeito disso com vocês. Como e até quando nós podemos diminuir o vaso da nossa planta, quanto tempo que ela fica nesse vaso. E temos aqui duas opções de vaso para estar colocando essa planta aqui, que eu vou me decidir depois que eu retirar ela desse vaso aqui. É um cambuí que tem um nebari muito legal. Vou estar mostrando ele de pertinho para vocês, principalmente o nebari, que eu gosto muito do nebari dessa planta aqui. Dá uma olhada. Que legal que é o nebari dessa planta, né? Bacaninha. Uma planta que tem uma estrutura muito bacana também. Tem alguns vídeos dessa planta aqui no canal. E hoje é dia de colocarmos um vaso mais bonito nessa planta. Esse vaso não tá, né? Não tá adequado para ela. E a primeira coisa, antes de fazer um transplante em uma planta folhosa, é diminuirmos a massa verde dela. Então eu vou fazer uma poda. Essa poda aqui vai ser uma poda primária, tá? Depois do transplante, eu posso até estar fazendo aí uma poda maior para a gente ver se vai ter essa necessidade, né? Tesoura tá falhando, hein, galera? Tesoura de cortar raiz costuma falhar na hora de cortar galho. Deixa eu pegar outra tesoura ali. Peguei minha tesourinha. Essa tesoura aqui, pessoal, nossa, tem acho que 12 anos que eu tenho essa tesoura aqui. Essa que eu tô usando. E até hoje a bichinha tá chique, viu? Marca Canechim. Bom demais. E essa diminuição da massa verde é por causa da poda de raízes, né? E a poda de raízes precisa ter esse equilíbrio com as folhas da planta para que a planta tenha uma recuperação melhor e não venha aí a secar algum galho, perder algum galho e até mesmo perder a planta aí dependendo da espécie, ok? Vamos aqui só trazer aqui esses galhos para a silhueta. O cambuí ele fica até muito bonitinho, porque é uma planta que permite, né, esse tipo de poda durante um tempo. Entre um refinamento e outro, ele é uma planta que permite esse tipo de poda aqui. Ele tem um crescimento bem semelhante à Sericea foetida, né? Não dá tanta manutenção quanto a Sericea foetida, mas tem um crescimento bem parecido, até o tamanho das folhas é semelhante à Sericea foetida. É uma espécie também que eu gostaria de ter mais e explorar mais. Se alguém aí tiver semente dessa planta aqui e quiser doar para mim, eu gostaria, porque é uma planta muito interessante para o bonsai, muito bonita, né? E as folhas dela também são folhas que nos dão uma proporção interessante, né? Uma planta que não precisa aí de diminuir as folhas, porque as folhas já são proporcionais mesmo aí para o tamanho de um bonsai. E ela tem um tronco muito bonito também, bem parecido com a jabuticabeira, né? Um tronco que se descama, não tanto quanto a jabuticabeira, mas também nos dá essa beleza aí do renovo com a descamação. Prontinho, trouxemos a nossa planta novamente para a silhueta. Olha como é que ficou bonitinho. Vamos tirar aqui esses galhos de baixo. Beleza. Planta pronta para retirada do vaso. Assim como a jabuticabeira, essa planta aqui é uma planta de raízes muito finas também. Dá uma olhada para vocês verem, ó, o enovelamento dela, né? As raízes muito fininhas, e realmente aqui estava na hora de fazer um transplante, que ela está com um bloco de raízes muito fechado. E vamos aqui então fazer a poda de raízes. Eu vou estar começando essa poda aqui pela parte de baixo da minha planta, tá? Cadê a minha tesoura de raízes, que eu estava com ela aqui agora?
Vocês também ficam perdendo as ferramentas, galera? Fala pra mim. Eu toda hora perco uma tesoura. Então bora lá. Levando em consideração aqui também os vasos, né? Vamos ver aqui as opções de vasos, ó. Temos aqui este vaso com dragão. Esse vaso aqui do Onodera. Nunca foi usado. E temos aqui um vaso do Ricardo Mendes, que era o vaso que estava o nosso humus, né? O humus saiu deste vaso aqui e foi para um vaso um pouco maior. Ó, aqui vai dar até pra gente ter uma visão, se ela vier para esse vaso aqui, ó. Aqui já dá para encaixar certinho. Vamos ver como é que fica. Ah, vai ficar bem mais bonito do que esse vaso amarelo aqui, né? E eu acredito que vai ficar bem legal neste vaso marrom aqui também, né? E temos a opção aqui do Onodera, que eu acho que nós vamos precisar cortar bem mais as raízes para ela estar cabendo aqui. Esse vaso entrou no jogo, né? Só porque eu vi ele ali e eu falei, quem sabe, por que não? Mas vamos podar a raiz e a gente vê se esse vaso vai caber ou não. E eu vou explicar para vocês ainda, né, sobre essa questão da diminuição do vaso, né? Como que funciona isso? Porque muitas vezes as pessoas querem, né, forçar a planta a estar em um vaso pequenininho, mas não leva em consideração que talvez a planta ainda precise de desenvolvimento para ir para um vaso pequeno, precisa criar uma massa de raízes interessante para ir para esse vaso pequeno, e já vão logo aí colocando em um vaso pequeno, sem eira nem beira, conforme a gente costuma falar aqui na minha região. Aqui eu tô tirando uma fatia, tá? Dá uma olhada que legal. Tirando aqui uma fatia de raízes. Essa planta comportaria até um vaso bem mais raso. Olha aí. Um bife de raízes. E agora eu vou tirar aqui, ó, a borda também, ok? Sem atingir o nebare, tá? Só aqui, ó, cortando o enovelamento. E ainda poderemos fazer uma escarificação na superfície aqui para tirar a impermeabilização desse substrato de cima. Olha que legal! Vou até parar o vídeo aqui para poder fazer uma foto agora. Galera, neste vasinho do dragão não vai dar, né? Dá, até poderia dar, mas eu acho que eu vou estar forçando muito, né? Se eu cortar mais das raízes aqui, eu acho que eu vou estar forçando muito. Então vai ser mais aceitável essa planta vir para este vaso este ano. E se porventura ela for bem aqui, quem sabe a gente colocar naquele outro vaso, né? E esse vaso aqui, ele tem essa característica de ser mais fundo, mas o cambuí não é uma planta tão resistente assim em questão de poda de raízes, então precisamos ir mais devagar. E se fosse um ficus, né, ou uma planta mais forte aí nas raízes, poderíamos até partir para esse ponto aí, mas não vai ser o caso desta vez. Então vamos estar utilizando aqui este vaso, que vai ficar muito legal também. Bora lá colocar nossa plantinha no vaso. Transplante realizado, pessoal, e achei que ficou perfeito este cambuí neste vaso aqui, hein? Gostei demais. Tivemos uma coisa diferente aqui nesse transplante, que utilizamos aqui, ó, musgo esfagno por cima do substrato. A mesma técnica que eu mostrei para vocês no transplante passo a passo do humus, né? Que é um vídeo que não faz muito tempo que subiu aqui no canal.
quem aí viu o transplante passo a passo. Mas diferente do humus, esse esfagno que colocamos aqui, ele está umedecido, né, na realidade embebido com Super Thrive, né? Coloquei ele uma tampinha de Super Thrive em 5 litros de água, umedeci o esfagno e coloquei aqui por cima. Por que, Diogo, que você fez isso? Porque assim que eu estava gravando esse vídeo aqui, chegou de presente esse Super Thrive aqui de uma das alunas lá da escola de bonsai, né? O carinho aí dos alunos com o professor. Eu quero agradecer você, Maria, por este presente e quero agradecer também a cada um de vocês, né, aqui do canal, porque o bonsai trouxe para mim, né, na minha vida, agregou presentes, e eu torço e peço que Deus abençoe também que o bonsai possa ser na vida de cada um muito mais do que esteja sendo na minha, ok? Que o bonsai possa nos tornar realmente pessoas melhores e trazer benefícios para as nossas vidas, beleza? Agora vamos aqui falar dessa questão, né, da diminuição do vaso. Essa planta ela passou por 2 estágios, né, porque ela estava em um vaso de treinamento, né, e veio para este vaso aqui, ó, que é um vaso de bonsai, mas é um vaso um pouco maior do que o vaso em que ela estava. Então na arte do bonsai nós precisamos também ter esse bom senso, porque muitas vezes, e isso já aconteceu muito comigo, de estarmos aí cultivando uma planta e querermos enfiar, né, literalmente enfiar a planta em um vaso pequeno de todo jeito, né? Ah, a planta não está cabendo, vai lá, poda mais um pouco de raiz. Ah, não está cabendo, corta mais um pouco de raiz, acomoda ali, coloca às vezes até um bom substrato e reza. E reza para a planta poder pegar, para a planta poder crescer naquele vaso, mas de repente a copa da sua planta, né, a estrutura da sua planta não está como você gostaria que realmente estivesse. E naquele vaso pequeno, ela não vai se desenvolver adequadamente para você terminar de estruturar a sua planta. Que foi o caso desse cambuí também. Isso entra uma questão de poda de raízes também, né? Para que nós possamos ir em etapas diminuindo a massa radicular do bonsai. Ao mesmo tempo que nós compactamos a copa do bonsai, diminuir o vaso também gradativamente, principalmente em espécies sensíveis em suas raízes, como jabuticabeira, cambuí, ajuda a planta a madurar e criar uma massa de raízes na sua base, que é isso que ela precisa para estar comportada aqui, ó, em um vaso pequeno. Porque se a gente corta tudo de uma vez, a planta ainda não compactou raízes. Da mesma forma que compactamos a copa, precisamos também compactar raízes. E às vezes esse processo, para diminuir o tamanho do vaso, né, tirar a planta de um vaso de treinamento, colocar em um vaso de bonsai maior e depois num outro transplante, quando ela se estabelecer nesse vaso, diminui mais um pouquinho, ok? É interessante como no bonsai as coisas são lineares, né? Como essa planta veio de semente, ela foi plantada em um berçário, os vasos foram aumentando para o seu desenvolvimento e depois foram diminuindo para a compactação de raiz, beleza? Tem alguma dúvida nessa questão? É só deixar aí nos comentários e não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal se você não é inscrito e de conhecer e visitar a página da nossa escola de bonsai. O link está na descrição e tem um vídeo também bem legal lá na página onde eu explico tudo sobre a escola de bonsai DSM. Até o próximo vídeo.